Eurodólar intradiário em dia de inflação nos Estados Unidos. Neste vídeo não há nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. O Eurodólar tem estado aqui numa área de consolidação, cada vez com uma volatilidade mais baixa, sem notícia, sem uma agenda económica vazia na Europa. Nos Estados Unidos também, hoje vamos ter a inflação e isso poderá ser de facto aqui algo diferente. Vamos ter aqui, em princípio, o mercado está à espera de 0,2% no aumento dos preços a nível mensal no mês de maio, com a inflação anual a subir de 2,3 para 2,5 e a inflação subjacente aqui assim um pouco melhor, um pouco também a subir de 2,8 para 2,9. Ora, isto vai colocar uma vez mais a tal situação de um Fed a esperar para ver, a continuar a ter tempo de mexer nas suas taxas de juros, que o mercado está a apontar agora para outubro e, portanto, só aqui uma alteração nesta inflação é que nos pode dar aqui alguma atividade e é isso que eu também estou à espera, isto na medida em que depois de períodos de muito pouca volatilidade, muito baixa volatilidade, vêm períodos com volatilidade bastante acrescida e eu sei que hoje possamos ter um desses dias, vamos ver o que é que o dia nos traz. Para já ontem tivemos também a China, o acordo entre a China e os Estados Unidos em Londres, que deram boas indicações de que tinham chegado, tinham restaurado o acordo que já tinham chegado em Genebra aqui há um mês atrás aproximadamente, mas não há quaisquer detalhes. Aqui um detalhe mais positivo, portanto uma situação com um detalhe mais positivo nestas notícias poderá dar aqui assim alguns ganhos ao dólar, ou seja, aqui é uma valorização do dólar. Por outro lado, uma desilusão dos mercados poderá manter este dólar mais fraco ou, quem sabe, levá-lo para mais perdas. Mas, de facto, eu creio que o dia de hoje vai estar marcado pelos dados da inflação, como sabem, saem ali às nossas 1h30 da tarde, e também, uma vez mais, para o leilão da dívida. Esta vez, ontem, acabou por as coisas não correrem assim tão mal quanto isso, foi o tal leilão de 58 mil milhões de dólares a 3 anos, a procura não foi tão elevada como no leilão anterior, mas ainda assim nada de preocupante. E os 3 anos é sempre menos impactante no dólar. Mais importante vai ser os dois a 10 anos e amanhã a 30 anos. Mas para já os dois também, como sabem, sempre às 6 da tarde vamos ter as notícias deste leilão de 39 mil milhões de dólares a 10 anos e, portanto, qualquer, digamos, uma falta de interesse por ir a este leilão, portanto uma procura baixa da dívida norte-americana há 10 anos, poderá levar o dólar a perdas, portanto o euro-dólar a ganhos. Portanto, isto em termos de análise fundamental é aquilo que temos para olhar. Em termos de gráficos, o que é que nós vemos? Vamos voltar aqui ao gráfico diário, não há nada de novo. Como vemos, continuamos bastante, uma volatilidade bastante contida, continua aqui assim em torno dos tais 1,14, 1,1450. Abaixo temos aqui os suportes dados pelas médias móveis 21, 55 e a nuvem de Ishimoku, continuam aqui abaixo, todas elas começam aqui a um 13,65 na média móvel 21, que até vai até que vai até um pouco mais abaixo de um 13 quando vamos ver aqui assim a nuvem de Ishimoku. Os indicadores de momento também não alteram dos últimos dias, portanto mantém esta linha bastante flat aqui assim no euro-dólar. Quando olhamos para o gráfico a 1 hora é basicamente o mesmo, se repararmos aqui assim, tanto o MACD, desculpem, a 4 horas, não é 1 hora, 4 horas, tanto o MACD como o RSI continuam bastante flat, a manterem esta tal que eu já tinha ontem referido aqui
a consolidação destes preços, mais uma vez. A média móvel 21 e a média móvel 55 estão aqui nos 1,1420. Mais abaixo temos então estes 1,1380, nossos conhecidos, de facto 1,1380, e aqui assim os máximos da semana a 1,1450 parece ser o intervalo, parece ser o range que o euro-dólar poderá continuar a exercer. O quebrar destes 1,1450 poderá dar aqui alguma algum movimento maior que vá testar esta área que está aqui entre os 1,1475 e 1,1495 aproximadamente, ou seja, aqui perto de 1,15. Já o quebrar desta área aqui é 1,14, temos 1,1380, e se for quebrado, então temos aqui a média móvel 200 no gráfico, neste gráfico 4 horas, aqui assim nos 1,1320. Quando vamos mais no fine tuning, digamos assim, aqui no gráfico a 1 hora, em que vemos aqui assim, de facto, também cada vez menos volatilidade, quase que dava vontade de colocar aqui um triângulo, embora seja algo arriscado. Normalmente estes breaks acabam por ter mais, é a tal situação que eu digo, depois de um período de muito pouca volatilidade vem um período de grande volatilidade, e portanto eu aqui o quebrar deste triângulo poderá dar aqui assim primeiro um teste a este máximo do máximo da semana, à volta de 1,1450, ligeiramente acima de 1,1450, e se então superado esta resistência, temos então aqui assim os tais 1,1495 registados, o máximo deste mês a 1,1495, portanto 1,15, e acima disso temos então os máximos do ano, como sabemos, já bastante lá mais acima, nos 1,1573. Já o quebrar aqui em baixo, e aqui em baixo temos a tal média móvel das 200 horas, que está neste momento a 1,1405, poderemos ter um movimento que nos leve até primeiro aos tais 1,1360, pelo meio temos os tais 1,1380 que têm estado aqui assim à volta disto, que vimos inclusive no gráfico a 4 horas e no gráfico diário. Portanto, temos toda essa área, mas isso poderá vir aqui assim mesmo abaixo aos tais 1,1360 aproximadamente, que se forem quebrados, então se estes 1,1360 forem quebrados, então temos os tais 1,1312, bom, de alguma forma muito perto e muito próximos desta média móvel 200 do gráfico a 4 horas que já tínhamos visto aqui assim, e que se encontra aqui em torno de 1,1320. Portanto, este poderá ser de facto a tal situação para hoje. Portanto, o break aqui assim desta formação triangular, digamos assim, temos uma primeira resistência aqui e uma segunda resistência perto de 1,15. Abaixo, o quebrar destes média móvel 200 no gráfico a 1 hora, poderá dar aqui assim a possibilidade de testarmos os tais 1,1360, e abaixo os tais 1,1312, 1,1310. E, bom, por hoje é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, ótimos negócios, e eu por mim cá estarei amanhã com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!